Os poetas, começo com os poetas, costumam glosar muito a poesia para escreverem poesia. É feio, demonstram pouca criatividade, mas poucos resistem ao encanto de cantarem a musa e os encantos que a musa proporciona, às vezes em versos tão pobres que até doem. Embora todos achem que um dia vão ficar na história, principalmente depois de conseguirem ler e compreender Camões, Horácio, Virgílio, Dante e o grande Homero, que talvez seja um dos nossos maiores poetas de sempre. Talvez por isso, porque a minha vida é escrever, resisto à tentação de não repetir as ideias e os textos das edições anteriores deste galardão, que já vai na sua 22ª edição. Aliás, nestes últimos 22 anos, ou depois destes 22 anos, são visíveis as diferenças e as marcas do tempo, nomeadamente no meu espírito e na minha pele. E na nossa economia nem se fala. Não vivemos no melhor dos mundos, mas temos futuro. Assim, a nossa classe política se alia à classe empresarial, que bem tem dado boas provas de que tem futuro. Há um texto do presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, numa das nossas últimas revistas, que ajuda a compreender a necessidade de conhecermos melhor a nossa região e a nossa realidade, porque isso responsabiliza-nos e obriga-nos a ter opinião, porque é com opinião, com jeitinho ou à martelada, que se constrói uma ideia, assim como é com dor que começa e acaba o parto de uma criança. Picasso dizia que é preciso vivermos muitos anos para sermos jovens. Concordo com ele e trago sempre comigo essa ideia de que aos 50, aos 60 ou aos 80 vivemos na idade ideal para deslizarmos em vez de caminharmos. Sonharmos em vez de vivermos os pesadelos das coisas eternamente adiadas. Picasso também dizia, ou aconselhava, que um artista não deve ter vergonha de copiar os seus mestres, porque se ele for bom, há de chegar o dia em que fará melhor do que ele. Vou por aí. Vou seguir um dos caminhos de Picasso, homem de negócios, mais do que artista. Se há vidas que me interessam, é a de Pablo Picasso. E não só pela sua obra, mas pela sua vivência. Ninguém como ele foi tão genial, mas também ninguém como ele tratou tão mal as mulheres da sua vida, fazendo delas o que Deus não fez às cobras. No atual mundo empresarial, a presença das mulheres em cargos de liderança tem crescido consideravelmente. E o Mirante é um exemplo. Temos uma diretora executiva há quase 20 anos que bem podia estar aqui no meu lugar a representar a empresa, não fosse eu ser um cão danado, agarrado ao osso, embora já com pouca carne. E o avanço das mulheres em cargos de chefia não resulta só destes tempos difíceis que atravessamos e da necessidade de nos equilibrarmos num mundo em transformação, gerido muitas vezes por pessoas que só pensam em dólares e em património e desprezam a cultura, que inclui a ida ao cinema e ao teatro, a família, as viagens, os tempos de ócio à volta de uma mesa, os cuidados com o corpo e com a saúde. Um dos desafios mais difíceis para as mulheres que lideram empresas é o equilíbrio entre a vida familiar e profissional. As mulheres que dominam o setor mais rentável da nossa empresa sabem disso melhor do que os homens que dominam a redação do jornal. Nem por isso deixamos de nos entendermos e as mulheres não deixam de ter, apesar de tudo, apesar de ainda minoritárias, um papel significativo na área editorial. Não é segredo que o Bernardo casou com uma jornalista da redação que está aí a trabalhar
para um destes dias fazer frente ao marido, quem sabe, ganhando-lhe uma chefia ou obrigando-o a ficar em casa a cuidar dos filhos que hão de chegar, enquanto a mãe tem que trabalhar para sentir a responsabilidade de mostrar serviço e dar o exemplo. Há alturas em que os homens, se fossem mais inteligentes, só tinham a ganhar com o facto das mulheres serem muito melhores a governar do que eles. Dou-vos o meu exemplo, porque sempre sonhei marcar a diferença num mundo cada vez mais governado por traficantes de influências, negociantes de selos e de cascas de alho, que eles depois transformam em pepitas de ouro, às vezes ainda nós sabemos como. Casei aos 22 anos e desafiei a minha mulher a estabelecer-se por conta própria. Enquanto eu aprendia a respirar, ou a dar ar aos pulmões, num escritório a cheirar a bafio, sentada uma secretária. Disse-lhe que eu garantia, depois das 5 da tarde, quando saía do emprego, os cuidados da casa, que incluíam os cuidados com os filhos, a roupa e a comida na mesa. Só quase 2 décadas depois é que percebi que foram os 6 anos mais felizes da minha vida. Embora na altura eu nem imaginasse que poderia dizer uma coisa destas quase meio século depois. Folgado que nem um cão de guarda, que não tinha nada para guardar, carregava botijas de gás, cozinhava arroz de cenoura, dormia com os meus filhos no peito, dava-lhes a papa, era o canalizador, o eletricista e tudo mais que uma mulher precisava ao seu lado para trabalhar 11 horas por dia, incluindo muitas vezes os dias de domingo, que deveria ser o único dia de folga, não fosse o trabalho de cabeleireira o mais escravo que o de jornalista. E foi assim, graças a ser casado com uma mulher que nunca teve medo do trabalho e que até é tuberculosa, num estado que até metia dó, nunca deixou de abrir a porta do salão de beleza e de ganhar durante 3 dias aquilo que eu ganhava no mês, como ajudante de guarda-livros, que tinha tão pouco para fazer e que os guarda-livros só me dava trabalho quando lhe apertavam os calos. Foi assim que arranjei um pé de meia para me fazer à vida, agora já não como um cão de guarda, mas como um leão que sempre achou que para ser o rei da selva tinha que merecê-lo todos os dias. Não fosse eu acreditar, quando ainda faltava uma eternidade para chegar aos 30 anos, que um homem só é homem se souber mudar fraldas, lavar toalhas e ir ao quintal estendê-las no arame, sem que os parentes lhe caíssem na lama, para os vizinhos estarem de olho nele. E hoje, provavelmente, estaria a viver numa vila qualquer dos arredores de Paris, já que era para onde eu tinha lançado o anzol para emigrar, caso as coisas não me corressem bem. Nessa altura, não sabia o que Picasso fazia das 7 mulheres com quem casou, a forma como se aproveitava delas para revolucionar a pintura, tampouco sabia os truques que usava para valorizar as suas obras. Tudo o que aprendi, depois de ganhar coragem para comprar uma casa e ter a sorte, um ano depois de a comprar, de conseguir uma segunda hipoteca do imóvel para pedir um empréstimo e abrir um negócio e aprender um ofício, devo à mulher com quem casei e me deu sociedade num salão de beleza em que a minha atividade principal era tomar conta da gaveta do dinheiro ao fim do dia. Não é de agora a minha convicção de que as mulheres são muito melhores que os homens em cargos de liderança. Ou pelo menos são tão bons como eles, como nós, se tiverem as mesmas oportunidades. A minha avó materna, que foi a primeira mulher que admirei até às lágrimas, era uma pobre de job. E, no entanto, eu, por mais dinheiro que ganho, nunca serei tão rico como ela foi em espírito e sacrifício. E muito menos serei capaz de igualar em amor pelos filhos e pelos netos, como o amor que eu sei que ela tinha por mim e eu tinha por ela. Os poetas, acabo com os poetas, costumam glosar a poesia à falta de imaginação para escreverem sob a sensação de caminharem por cima da água, abrirem estradas onde só há pedregulhos,
semearem trigo num quintal ou num vaso da varanda, ainda que seja só para colherem uma espiga e saberem diferenciar um baco de trigo de uma semente de termocilha. É por isso que, regra geral, confio mais nos empresários do que nos poetas. Principalmente se forem mulheres empresárias. Principalmente se forem homens que sabem dar valor ao facto de terem as suas mulheres preparadas para o que der e vier. Não para servirem de modelos, como algumas do Picasso, mas como a minha, que é responsável por quase tudo o que de bom me aconteceu. Como é evidente, este texto é dedicado a todos os empresários e personalidades que hoje vão receber o galardão Empresa do Ano, e se formos vivos para o ano, já há de ser a Joana que estará aqui no meu lugar. Muito obrigado e até já.